Vai, minha gente querida, que prazer estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. Nós vamos tratar hoje de um tema chamado alienação parental. Talvez você não tenha ouvido falar sobre essa nomenclatura, mas é bem provável que você já tenha visto alguém, se não mesmo você, tenha sido fomentador, aquele que pratica tal ato. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa ideia, eu queria ler com você um texto que vai introduzir um pouco desse pensamento para a gente. Esse texto se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 11 e verso 12. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de alienação parental. Bom, e isso é muito comum, apesar de não entrar no ambiente da normalidade, em que casais hoje façam testes para que vejam se há possibilidade de continuar a vida com um e com o outro. Então, na realidade, parece que o casamento hoje já é feito para não funcionar. Vamos lá, a gente faz um test drive e se no final das contas a gente não gostar desse tal test drive, a gente separa. Aquela coisa de que os relacionamentos cada vez mais estão se tornando líquidos. Não há um ato substancial, não há uma solidez, uma concretude na relação e nos sentimentos das pessoas. É difícil a gente falar sobre isso. É lógico que quando a gente fala sobre amor, a gente não fala sobre algo a ser definido, mas a gente fala sobre algo a ser sustentado. Pois bem, infelizmente, como é algo, os relacionamentos hoje têm vivido essa experiência de flexibilidade, essa flexibilização ruim, onde se não funcionar já era, acabou, as pessoas elas descartam umas às outras, as pessoas às vezes fazem isso já com um filho nos seus braços. E aí acontece a grande infelicidade. Um terceiro é colocado dentro dessa aposta de se der, deu, se não der, que se dane. A grande questão é que um terceiro é colocado dentro dessa aposta da vida. E já seria ruim entre uma pessoa e outra. Imagina agora um que não pode ser chamado de ex, porque é filho, é filha. E aí no final das contas, a grande probabilidade é que aquele lado, aquele pai ou aquela mãe, aquele homem ou aquela mulher que se sentiu menosprezado na separação, ele vai fazer de tudo para que o seu filho possa ser mais um a odiar aquele a quem ela odeia, aquele a quem ele odeia. Ou seja, se o homem for o causador da separação e não nutrir mais nenhum sentimento, a mulher vai chegar e nutrir no filho, dizendo: tá vendo como seu pai é? Tá vendo? O seu pai não presta mesmo. O seu pai agora quer viver uma vida de galã, quer viver a vida adoidado, ficando com uma porção de mulheres. O seu pai prova que não te ama. E aí ela vai tentando fomentar isso para o sentimento do menino. Na contrapartida, se é um homem que foi desprezado e amava muito aquela mulher e infelizmente a sua dedicação ou a dedicação de ambos não foi percebida, de alguma maneira aquele homem vai dizer: tá vendo a sua mãe agora? O jeito como ela faz, a sua mãe no final das contas só pensa no trabalho, ela quer viver a vida dela, ela quer viver a vida com as amigas dela, nos passeios, nas festas com as amigas, ou seja, tenta colocar aquela criança, aquele adolescente, ou até mesmo um jovem, talvez, dentro da barganha de sentimentos, como se fosse ele mais uma cláusula de oposição para fomentar a dor na outra pessoa. Minha gente, isso infelizmente acontece à torta e à direito, das mais diversas formas e cotidianamente em famílias desfragmentadas. A gente faz de tudo para que a dor no outro seja sentida, mas seja sentida de uma forma muito aguda. E sabe que se talvez não nutre alguma coisa por ele, que era ex-cônjuge, pelo menos agora a dor vai ser muito mais apunhalada, porque vai ser pelo filho. Você viu o texto que a gente leu agora há pouco? Vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o inimigo real das nossas vidas. Às vezes a gente tem a capacidade de colocar as dores a partir
demonização do outro, demonizando o outro, dizendo que o outro só pode estar possuído por alguma entidade. Mas no final das contas a gente não pratica escutatória, a gente não pratica e não alimenta a possibilidade de entender um pouco melhor o que o outro, o nosso cônjuge, está dizendo. E a gente, nessa prática de violência, nesse ciclo vicioso de dor e de fomentar dor no outro, a gente vai colocar aqueles que não têm nada a ver, que é um terceiro nessa questão, mas que foi obra de um amor, vai colocar ele agora como obra de dor, como uma grande apunhalada sobre o outro. Eu não sei se você que está me assistindo está fazendo isso com seu filho. Eu não sei se você que está me assistindo é alguém que está usando desse artifício. Mas eu preciso dizer o mal que você está causando para o seu filho e para a sua filha. Eles estão propensos a serem pessoas de descrédito. Eles podem desacreditar do potencial deles. Eles podem começar a acreditar de fato de que eles não valem nada. E que nem você que joga ele contra o pai ou contra a mãe o ama, nem mesmo o outro o ama. Ou seja, é um ciclo de desamor. Não existe amor de nenhuma parte. Pois bem, você pode estar aí caminhando para o seu filho por uma depressão. Você pode achar que você simplesmente inflige dor ao outro, ao seu ex. Mas você está infligindo dor a quem está do seu lado. Eu quero orar por você que está infligindo dor e está causando mágoa a esse que não tem nada a ver com os desacordos e com as desistências que um e outro fizeram na vida. Vamos orar? Deus, eu quero pedir por essa pessoa que nos assiste, que de alguma forma está alienando o seu filho, do seu cônjuge ou do seu ex-cônjuge. É claro que a gente deveria buscar relacionamentos sólidos, mas essa flexibilização de dor que tem causado no dia a dia só tem feito dor, somar com mais dor e mais dor, e isso ser divulgado, isso ser epidêmico e ser lançado sobre a vida daqueles que estão bem próximos da gente. Eu peço que o Senhor ensine esse pai e ensine essa mãe a entender como lidar com seu filho, como lidar com seu ex, com a sua ex. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e que você de fato pense nisso. Até o próximo programa.